Boa tarde todo mundo. Vamos esperar o pessoal entrar para a gente começar a nossa live e falar sobre as crianças, sobre a roupa das crianças, a importância da gente saber vestir uma criança, né? A gente vai bater um papo hoje com a psicóloga Nicole Gonçalves, que vai mostrar pra gente aí quanto é importante a gente estar vestindo as crianças direitinho, né? Vestindo com respeito, vestindo com a segurança que Vamos ver se a Nicole está entrando. Estamos aguardando ela aqui. Já que ela entra. Oi, Nicole. Olá, Tudo Marília. bom? Tudo Meu som tá bom? bom? Você tá me escutando? Eu te ouço bem. E você, me ouve bem? Tudo bem, tudo certinho. O pessoal aí tá escutando bem? Dá um ok aí se vocês estão escutando direitinho a gente. Eu acho que tá tudo certinho. Então, Nicole, vamos bater um papo sobre a importância de vestir a criança direito e vestir com responsabilidade, né? É uma coisa Sim, tão importante para as crianças isso. importante. Sim, A muito gente precisa importante. ver que a moda não é só vestir a criança, não é só ir compor um look bonitinho, escolher a cor certa, coordenar as estampas de forma certa. Tem muita coisa que é uma responsabilidade Envolvida. grande dos pais, Sim, né? muita coisa envolvida, né, Marília? Eu acho que coisas dos pais, coisas em relação às crianças, mas que a gente tem que estar atento, porque é uma coisa tão importante que a gente usa o tempo todo. O tempo todo, o dia inteiro, a Exatamente. gente se apresenta, a gente está vestido e tem que fazer uma escolha, né, de como a gente vai se apresentar. Então é muito Exatamente. importante. E isso é para o resto da vida, né? Todos os Exata, dias para o resto da vida. exatamente, é. Não dá para descansar e falar assim, olha, hoje eu não vou me apresentar, vou Hoje eu não continuar vou aqui escolher nenhuma dormindo. roupa, hoje eu não vou vestir. É, não dá, né? Então, É então impossível. é bacana quando a gente entende o sentido que isso faz e faz de uma forma que fique leve, que fique gostoso, que você se sinta bem, né? Como várias vezes Exatamente. você colocou em alguns posts que você fez, né? Como é importante que a gente esteja vestido de uma forma que a gente fique confortável, que a gente se sinta bem, né? Fique à vontade, Exatamente. né? Não com uma coisa que Exatamente. falar, "Ai, não faz sentido, não, para que eu estou usando É. isso, sabe? Então é Eu, por muito exemplo, eu importante. tenho um jeito de me vestir assim, muito clean, muito limpo. E de repente, se eu colocar uma roupa toda estampada, um brinco grande, um batom vermelho, sombra nos olhos, muitos anéis, eu vou me sentir super estranha, eu não vou conseguir agir direito. E eu acho que a pessoa que é mais, que gosta de se produzir mais, se ficar toda clean como eu fico, a pessoa se sente de Sente até. pijama, né? Ela vai ficar com vergonha de sair na rua. E às vezes, Marina estava falando agora, eu lembrei do seguinte: uma vez eu cortei meu cabelo curtinho e eu tenho assim um rosto pequeno. O cabeleireiro onde eu fui, aqui na minha cidade, falou assim: ah, você pode usar uns brincos maiores, grandes, né? E aí eu até comprei, sabe, Marília? Um brinco Aham. maior e tal. Experimentar. Aí pus. Mas sabe quando eu punha aquilo e eu não via a hora de tirar? Eu não ficava confortável com aquilo. Olha que forte. Você fala, ah, mas é só um É, brinco. Mas não é. Porque assim, aquilo não era meu. Eu posso até eventualmente um dia ou outro falar, ah, hoje eu quero pôr um brinco maior, tal. Mas não era uma coisa que eu me sentia à vontade. Então eu lembro o que eu fazia. Às vezes eu falava, não, hoje eu vou sair arrumada e vou pôr aquele brinco. Aí eu punho o brinco, porque eu tava com o cabelo mais curto, ficava bacana. Eu punho o brinco. aham. E aí, assim, eu ficava com o brinco uma hora e meia, eu não aguentava, tirava e punha na bolsa. E aí passava o resto do dia sem Ficava brinco, sem brinco. porque eu não aguentava, porque eu não me sentia bem, Não não estava à fazia vontade parte com de aquilo. você, né? Sim, sim, E a exatamente. mesma coisa com a criança, a gente esquece, a gente fala, não, você vai vestir isso que eu te mandei vestir, vai vestir. E a criança tem a personalidade dela, tem os gostos, tem o jeitinho dela. Eu lembro uma vez eu estava caminhando com uma amiga na rua e a minha filha correndo na frente. E ela estava com um vestidinho, e vestidinho saltando assim, e ela estava com uma calcinha por baixo toda cheia de rendinha, assim, toda princesinha. E essa minha amiga falou: ai, eu vejo essa calcinha, minha mãe obrigava eu usar essa calcinha, eu vejo essa calcinha, eu tenho raiva até hoje. Olha como é forte, né? Sim, A marca, criança são usar coisas uma que coisa que marcam, não né? é dela. Sim, porque você fica com aquela impressão de, nossa, isso não me pertence, eu tenho que usar, né? Eu tenho que fazer. Então é complicado, não faz sentido, né? Exatamente.
E assim como você estava com aquele brincão e você não se sentia à vontade, você fica prestando atenção no brinco, você não consegue agir direito, não consegue conversar direito, porque aquilo está atrapalhando e faz Sim, barulho e não é teu, né? E a criança é exatamente. igual. Se a gente obriga a criança a vestir uma roupa que não condiz com a personalidade dela, que não condiz com o jeito dela, ela também não consegue interagir, não consegue se socializar direito. Então, se ela está vestida do jeito que ela é, mostrando, refletindo a personalidade dela, isso vai dar muito mais autoconfiança para ela, não vai? Sim, sem dúvida. Na realidade é super importante, né? O que a gente vai chamar em psicologia, a gente fala da questão da persona. O que é a persona? A persona é como eu me apresento no mundo. E isso é desde que eu sou pequenininha até por toda a vida. Ela se transforma, né? Porque tem épocas que você fala. Eu lembro que assim, tinha épocas que eu usava muito o esmalte vermelho. Usei muito, muito. Aí cansei. Aí só ficava usando nude. Eu tô numa época nude. Mas hoje eu quis pôr pra live de hoje. Eu falei, eu acho que eu quero pôr esse esmalte. Mas você vê, é uma coisa que eu escolhi. Eu falei, não, eu vou pôr porque faz Pontual, né? sentido nesse momento, né? Eu quero fazer isso nesse momento. Mas a persona é a forma como a gente se apresenta no mundo. Diz da gente, né? Então, assim, É. tudo que a gente vai vestir, vai colocar, vai dizer da gente, vai comunicar da gente para o mundo. E isso somos nós, adultos, e as crianças também. Então é importante, é muito delicado, porque a criança ela tem que comunicar quem ela é. E quem ela é está dentro de uma família, que está dentro de uma cidade, né? Tudo isso tem que ser Uhum. considerado, né? Que lugar que É. ela mora, né? Ah, ela mora num lugar que neva. Se ela mora num lugar que neva e ela gosta de usar, vamos dizer, uns shortinhos e uma camisetinha fresquinha, talvez ela não possa usar sempre, né? Então ela vai ter que Aham. comunicar com a roupa dela, olha, eu moro num lugar que é frio, exige uma roupa mais quentinha. E isso vai ser super Uhum. importante. Então, assim, a minha preocupação, quando eu falo com você sobre isso, a minha maior, assim, não é preocupação, mas minha maior atenção é no sentido de as crianças têm que encontrar um meio termo onde a criança consiga se expressar e os pais achem aquilo cabe, que aquilo é importante, né? Um Eles vão limite precisar. guiado, né? Isso, eu achei ótimo essa fala que você teve, né? Esse limite guiado, eu acho muito importante. Porque a criança Aham. sozinha, ela não vai ter dificuldade, né? É E ela muita ainda não coisa que é sabe o que é certo, o que é oferecido. errado, ela não Não, sabe. A não, gente ela precisa exatamente, ela vai ver dar a mil. oportunidade de escolha, mas está guiando ela pro correto, né? Isso é muito necessário, né? Senão ela fica muito perdida, né, Marília? É lógico Aham. que é aquilo, né? Tem dias que a criança, vamos dizer, tem criança que, hoje eu quero me vestir uma fantasia. Por exemplo, os meus filhos. Tem dia, o menorzinho, o mais novo, hoje eu quero vestir uma fantasia. Aí ele veste a fantasia naquele dia. Mas não quer dizer que ele vai todo dia querer incorporar aquele personagem, né? É como ele se Aham. apresenta no mundo. Então, tudo bem, Uhum. alguns dias ele vai usar, outros dias não, né? Então, assim, é muito É, interessante que a criança ela vai brincando com isso. É lúdico é. para ela, é muito gostoso. Mas tem que ser adequado que é a idade dela, né? Não dá para ser uma coisa que um adulto é difícil esse limite, né? Essa linha é bastante difícil, né? Qual é o limite da criança para o adulto? Então, É. enfim, eu acho que tem que ter um meio termo aí para organizar isso, né? Aham. A gente Mas estava falando aquela coisa da gente não se sentir bem com uma roupa. Eu acho que às vezes na criança isso é até mais acentuado do que no adulto. Porque a criança ela se recusa a vestir aquela roupa se não tiver a cara dela. E se ela vestir, ela vai ficar retraída, ela vai ficar emburrada. Eu estava sim, pensando outro dia na questão da uma criança tímida, por exemplo. Você pega uma criança tímida e veste ela com plumas e paetês, veste ela bem extravagante, que não tem nada a ver com ela, porque ela quer passar desapercebida no primeiro momento, né? Aí vem toda aquela atenção para ela, que linda essas plumas, não sei o que. As pessoas começam a interagir com ela como se ela fosse uma atriz, porque ela tá, né, toda espalhafatosa. E daí isso vai retrair mais ainda a criança tímida, porque ela quer falar na hora que ela tiver preparada, confortável, sim, confortável para poder interagir e tal. sim, E sim, o contrário também, imagina, porque a minha filha
é dessa que gosta de interagir, é falante, gosta de cantar e gosta de tudo. Se eu peço para ela vestir uma roupa cinza, é o fim para ela, porque ela precisa de fantasia, de mundo lúdico, de plumas e paetês. Então, a Sim, gente precisa prestar muita atenção, né, na sim. personalidade. Assim, tem uma questão, né? Isso a gente até acho que não conversou, mas eu vou falar que eu acho bastante interessante, que é assim, a Uhum. personalidade, o Jung vai entender, o Jung foi um psicólogo, que é a linha que eu acompanho, né? E o que ele vai entender? Ele vai entender que existem 4 tipos psicológicos. E nesses tipos psicológicos, a criança e o adulto vão ser extrovertidos ou introvertidos. A gente conseguir reconhecer isso significa a gente conhecer um pouco mais dos nossos filhos, né? E quando a gente Uhum. conhece, quando a gente sabe, olha, ai, nossa, essa criança é mais introvertida, essa criança é mais extrovertida. Isso vai ajudar muito a gente saber assim, o que a gente pode escolher, propor, oferecer, sugerir para a Aham. criança. É É. importante a gente ter a escuta de conseguir ouvi-los, né, Marília? Porque às vezes a Uhum. gente é aquela coisa, ai, para mim é difícil, por exemplo, quando eu deixo uma roupinha separada e falo, ai, a gente vai sair, vou pôr essa roupa. Aí na hora de pôr essa roupa, ai, mamãe, eu não Não gosto quer. de vestir isso. É difícil, porque parece uma Ainda mais com bobagem. 3, né, Nicole? Sim, mas eu não sei como é que você lida com isso, Marília, mas para mim é difícil. Por quê? Porque eu sou super detalhista. E quando eu não consigo, vamos dizer, às vezes eles querem colocar uma coisa que não combina, que fica muito diferente e me agride. É isso que eu quero dizer. Aham, Então eu aham. faço não, por favor, vamos pôr, taranã, fale, fale, fale. Só que assim, é delicado, por isso que eu acho que é muito tênue, muito difícil É. organizar isso. Porque não é a minha forma de vestir, tem que ser a forma dele, tem que ser a persona dele, como ele quer se Uhum. apresentar no mundo. Mas ao mesmo Exato. tempo, tem horas que cabe ele com uma roupa de um jeito determinado que ele não está preparado, acostumado a vestir aquilo. Então, eu tenho que saber oferecer, eu tenho que adequar isso ao que ele está acostumado, né? Uhum. E tudo isso tem que ser incluído nessa questão da moda, nessa Argumentar questão. qual é o momento, o porquê daquilo e tudo, né? Sim, sim, exatamente. É muito importante isso. Né, assim, essa coisa da extroversão e da introversão, a gente vê muito na criança desde bebê, né, Marília? Às vezes você vê um bebê pequenininho, uma criança pequenininha, você já percebe se ela é mais extrovertida ou mais É introvertida. verdade. Já E eu, nasce com e, uma personalidade, né? então, e assim, é uma coisa que parece simples assim, mas eu vejo muito isso em atendimento, que é o seguinte, crianças assim que sofrem, crianças e adolescentes, porque o que acontece? A criança, ela não sabe verbalizar em- claramente em relação a isso. Então, o que ela vai fazer? Uhum. Ela vai fazer uma birra, ela vai brigar, ela vai chorar, espernear, se Jogar no jogar no chão. chão. É esse tipo de coisa. O adolescente, o pré-adolescente, o adolescente, ele vai comunicar, né? Mas assim, a gente tem que ver a fase que a criança tá, que o adolescente tá, tentar acompanhar isso. Mas a questão é, o que eu percebo é assim, quando você está falando, às vezes, de uma criança mais extrovertida, que adora estar em contato com os outros, ela se alimenta disso. E é como você Uhum. falou, quer dizer, imagina uma criança que gosta de estar em contato com os outros, que gosta de conversar, que usa isso, a extroversão, e ela de repente colocar uma roupa que ela fique muito apagada, que isso não seja possível, que isso não possibilite ela de estar mais livre. É muito difícil. Muito. É pesado, sabe, Marília? As crianças sofrem com isso. E é engraçado, por quê? Porque, por exemplo, eu vejo criança pequena retratando isso em desenho, sabe? Que Assim, interessante, Nicole. muito, porque você fala assim, mas é uma criança pequena. Mas a criança desenha e fala, eu vesti essa roupinha aqui, minha mãe não deixou eu pôr a outra roupa. Sabe uma coisa assim? Olha, Ou é então marcante para a adolescente. criança, né? Sim, porque é forte, né, Marília? É como ela se relaciona com o mundo. E a gente consegue, nós, eu quero dizer, os adultos, a gente já vive numa sociedade que a gente às vezes faz coisas que não é o que a gente quer, acredita, deseja. Só que a Uhum. criança, ela é mais original, ela é mais
ela é mais ela ainda não tá, vamos dizer assim, corrompida socialmente, né? Então ela vai simplesmente atender aos anseios e aos interesses internos dela. Então isso é muito importante, que a gente consiga ouvir o que ela tem para dizer, né? Senão a gente fica muito assim, tem que ser assim, tem que ser assado, e não consegue ouvir a criança, e não consegue saber como ela gosta, o que importa, né? Eu estava vendo uma Então, pergunta aqui que lançaram, que a criança quer vestir preto, mas o pai não gosta de preto e acha que é muito pesado para a criança. Aí tem, acho que tem duas coisas. Uma, a gente dá pra gente colocar o preto que a criança gosta, mas fazer um mix para isso aí ficar mais leve. Eu não sei se é menino ou menina, mas de repente, se for uma menina, usar saias de tule, colocar um pouco mais de brilho, colocar, jogar uma transparênciazinha em algum lugar que fique decente, que fique uma roupa respeitosa, que isso é importante para a criança por conta de sensualização. Mas dá pra gente usar o preto, mas de uma forma que transforme isso no leve, coordenar esse preto com um rosa claro, se for um menino, coordenar isso com tons, um cru, uma coisa assim. Mas outra coisa que eu acho que a gente deve prestar atenção, quando a criança vai muito pro tom escuro, ele não está querendo dizer alguma coisa também na parte psicológica? eu penso que sim, que é a cor também vai transmitir, provocar alguma coisa em nós, né? Então, assim, é importante a gente observar isso. Uma coisa é, se a criança quer só vestir uma cor, tudo que a gente faz demais, que é exagerado, é compensatório. Quer comunicar alguma coisa, né? Quer comunicar alguma coisa. É uma forma de comunicação. Então, se eu quero vestir só preto, poxa, não tem como a gente dizer assim, ela quer vestir só preto, então é por isso. Não. Cada criança vai ser uma história. Então a gente vai ter que observar, quer dizer, os pais, os responsáveis vão ter que olhar ali o que é que aquela criança está querendo comunicar com aquele preto que ela quer usar todo dia. E eu não penso que a saída, a solução é falar, não, essa criança não vai usar o preto. E nem dizer, olha, não, então ela quer usar preto, ela que use preto, eu não tenho nada com isso. Também não acho que é por aí. Então a minha orientação seria no sentido de observar, cuidar, falar, como é que é isso? Né? Se disponibilizar a ter uma escuta ali. Que às vezes a gente está com tanta coisa que às vezes não consegue, né? Mas a ideia é, aos pouquinhos, olha, eu tô atenta, me chama atenção, filho. A criança, ela vai se expressar. A hora que ela tiver espaço, ela sempre coloca alguma coisa. Ela sempre vai dizer dela. Se a gente der segurança para ela falar, né? Ela vai falar, ela vai se expressar. Então, assim, é dar o espaço para ela, é perguntar, é conversar. Às vezes dizer de alguma coisa nossa, sabe, Marília? Ai, olha, eu tive uma fase que gostava muito de vestir amarelo, né? Às vezes você fala para a criança e você explica por que você gostava, ou uma história, porque minha mãe naquela queria... época, o que você estava sentindo, o que estava passando, eu vestia isso, e naquela época eu me sentia assim, assim. Assim, E a criança, exatamente. às vezes, pode... Então, ela se identifica, ela entende, nossa, olha, então minha mãe também passou por isso, meu pai passou por isso, tem essa história. Isso vai alimentando a criança, ela vai criando um vínculo de confiança ali em poder dizer aquilo, né? Em poder comunicar, olha, por que eu gosto tanto do preto, ou por que eu gosto tanto do branco, enfim, qualquer cor, né? Mas mesmo que seja, veja, Marília, hoje as meninas que usam muito rosa, muito lilás, mesmo o rosa, eu só gosto de rosa, né? A criança pode usar o rosa, mas ela pode só usar o rosa, porque se ela só usa o rosa, assim como o preto chama atenção, entendeu? É essa coisa de, não, tudo bem, tem uma medida, não ficar só aquilo vestido, né? Quer dizer, o que ela está comunicando? Falou, tudo que é demais tem algo errado ali, né? Tem alguma coisa assim que a gente tem que estar, opa, peraí, o que está acontecendo, né? O que ela está comunicando? E é importante, né, de observar e de estar conhecendo os filhos, né? Numa coisa que às vezes passa, Marília, acho que é isso que acontece. Acho que a questão da moda é uma coisa que, como tá aí na mídia social, todo mundo, né, as pessoas falam, se vestem e tal. Então tem momentos onde eu acho que isso passa por um descuido, sabe? Um descuido de eu vou comprar aquilo que tá lá. Mas aquilo que tá lá combina comigo? Então, mas aquilo que tá lá combina comigo? Aquilo que tá lá combina com meu filho? Né? Aquilo que tá lá faz sentido onde nós vamos? Tudo isso precisa ser
cuidado, né? Trabalhado, olhado, percebido de alguma forma. Eu acho que isso é muito Uma coisa que é importante. interessante, que aí falando desse preto e falando desse comprar a última moda, tem uma coisa aí, tem uma linha bem tênue aí que é legal a gente prestar atenção por conta da socialização da criança. Uma coisa que eu observo, eu tenho 3 filhos, vocês têm 3 também, então a gente passa por várias coisas com cada um e a gente vai aprendendo bastante no caminho, né? E você sendo psicóloga, então nem se fale. Mas quando a gente veste uma criança sempre de uma forma muito séria, eu acho que isso dificulta a socialização dela, quando a gente está falando no caso do preto, né? A criança sempre com cor muito fechada, peças muito sérias, acaba não atraindo as outras crianças. Ela fica uma criança de difícil acesso. E o oposto também, o exagero, aquela criança super produzida, 24 horas por dia, 7 dias por semana, que tem todos os itens dos últimos lançamentos, sempre chega com roupa de marca, chega com tudo que acabou de lançar, essa tiara que é a última moda. Aquela criança, ela é vista pelas outras como uma exibida, uma se achona, uma... Então, também vai afastar ela dessa socialização. Sim. Eu percebo isso. Então, a Cria, gente cria um, precisa... cria um estigma, não é, Marília? Você fica, aquela criança fica estigmatizada, não é isso? Fica assim, ela faz sempre assim. E isso é complicado, é ruim quando acontece conosco e com as crianças também. Elas ficam constrangidas, porque o adulto ainda tem recursos para saber como lidar com isso. A criança não. Então a criança, se ela vai ser... É muito... Quando nós temos uma família mais extrovertida com crianças mais introvertidas, eu acho que é o que me toca mais. Porque a criança mais introvertida, ela não quer dizer tanto dela, ela é mais recolhida. E se a família é muito extrovertida, ela tem mais dificuldade com isso, né? Porque é difícil para ela encontrar um lugarzinho para ela se recolher. A roupa dela, tudo vai ser muito extrovertido. Então, eu acho que causa um sofrimento para a criança isso, Olha né? que interessante o que estão falando aqui. Tem uma pessoa que ela trabalha com moda inclusiva e as crianças com deficiência querem escolher as próprias roupas, mas o pai ou a mãe impõe, escolhe para ela ela já tem uma deficiência, já é difícil para ela estar se incluindo na sociedade. E ainda ela não pode se expressar. Então, olha que difícil, complicado. Sim, é complicado mesmo, né? E assim, a gente falando em criança, às vezes me perguntam, né? Qual é a idade que a criança, vamos dizer, pode escolher a roupa? Ou qual é a idade que a criança pode cozinhar, aprender alguma coisa na cozinha, né? O que a maioria dos pensadores que pensam, estudam a questão da psicologia infantil, vão dizer o seguinte: qual é o momento? O momento é quando a criança tem condição para isso. Então, assim, se ela tem habilidade e interesse, ela vai dizer para você: mamãe, eu posso ajudar você a fazer o café da manhã? Ou eu vou pegar o pão e passar a manteiga. Ou eu vou fazer um sanduichinho. Ou eu vou fazer um suquinho. Ela vai dar sinais de que ela quer fazer aquilo. Isso significa que ela está preparada. Não é que ela vai fazer o almoço, ligar o fogo, o forno e resolver. Não, não é isso. Ela vai com orientação, aos poucos, com acompanhamento, de acordo com a idade, quer dizer, quando ela tem 2 anos, o acompanhamento é muito maior. Isso vai diminuindo à medida que ela vai crescendo. Mas ela vai conseguir ir aprendendo. Eu estou falando isso por conta da questão da deficiência. Por quê? Porque é isso. A hora que o nosso filho, seja ele diferente ou tenha dificuldade X, Y ou Z, porque a deficiência o que é? É uma dificuldade em alguma coisa. Todos os nossos filhos, assim como nós, também temos dificuldades em alguma coisa. Sim, em alguma área. Em alguma área. Então a questão é, qual é a forma? Qual é o saudável? Eu penso que o saudável é a hora que eu peço, que eu digo, olha, eu quero fazer isso. Então a hora que eu digo, eu quero cozinhar, ou eu quero fazer um lanche, ou eu quero mexer com a massinha, ou eu quero escolher a minha roupa, poxa, ela está dizendo que ela está interessada naquilo, que ela vai experimentar, ela vai brincar com aquilo, e ela vai usar, ela vai dizer dela. Então, tudo que a criança vai fazer... criar independência, né? Muito, muito. E, Marília, a hora que eu digo assim, não, eu determino, eu estou comunicando o quê? Seja para criança ou seja para adulto. Eu comunico assim, olha, você não é capaz de resolver isso. Você não tem capacidade para isso.
E isso é muito forte, porque a criança e o adulto. Sabe aquela coisa quando a gente vê uma pessoa de mais idade, que a gente fala assim, não, você não pode fazer isso, eu faço. Não, 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 você não vai fazer, quem vai fazer sou eu. Porque eu não... Eu entendo que a gente deve ter um cuidado com a criança pequena, com a pessoa que tem mais idade. Sim, super importante, uma solidariedade, né? Cooperação é muito importante. Não é isso que eu tô falando. Tô falando você impedir a criança, ou quem quer que seja, de fazer, porque eu tô dizendo para ela assim, você não é capaz. E aí a gente tem que estar muito atento para isso. Porque quanto mais a gente incapacita para aquela criança, aquele adulto, para de fazer alguma coisa, ele desaprende, ele vai deixar de fazer. Vai ficando dependente, né? Ele vai ficando dependente. E aí depois, como é que esse pai ou essa mãe que tem essa criança com alguma deficiência ou com alguma dificuldade, depois fala, mas ele não consegue fazer, sei lá, ele não consegue cumprir uma tarefa. Então, mas a tarefa mais simples, que era para ele exercitar, não foi permitido. É muito delicado. É super importante que a gente deixe as crianças experimentarem isso, né? Elas e aí, brincam. Na roupa, deixar ela tentar se vestir, tentar se trocar, tentar fazer as combinações dela, sim, né? Sim. E até nessas combinações a gente vai descobrindo o que ela gosta, qual a personalidade, qual é o estilo dela. Exatamente. Ir seguindo e oferecendo outras opções, né? E Marília, eu penso que às vezes a criança não vai sair de acordo com o que a gente desejava ou planejava, não é? Quem tem mais filhos, eu e você temos 3, é um totalmente diferente do outro. Então, quem tem um filho só, às vezes, não sabe quais as opções que poderiam vir, né? Mas, às vezes, a gente imagina, eu vou ter um filho, vai ser assim, e, de repente, é totalmente diferente. A minha filha mais nova, a de 4 anos, como eu sou estilista, adoro roupa, adoro lacinho, adoro tudo. Ela começou a deixar colocar lacinho no cabelo a semana passada. Ela tem 4 anos, mas eu nunca forcei. De vez em quando eu falava, vamos colocar esse lacinho pra ver. Não, eu quero tiara. Ela só gostava de tiara. E agora a franja tá ficando grande e ela aceitou colocar o lacinho. Mas se eu forçasse ela a colocar, era bem provável que nunca na vida ela quisesse colocar e nem ia deixar a filha dela usar, de tanta raiva, né? Sim, sim. Porque assim, é uma adequação, né? A gente tem que entender que assim, é um outro ser, é uma outra pessoa ali. Então, a gente vai orientar, vai ter aquela coisa do limite que precisa guiar ali, precisa orientar, isso é importante. Mas é importante que ela consiga dizer, olha, eu não gosto de lacinho. E às vezes, Marília, talvez esse não gostar de lacinho foi um momento onde era necessário para ela se diferenciar dos pais. Porque a criança, até os 3 anos de idade, 4 anos de idade, ela é uma continuação. Tem um movimento simbiótico que, assim, ela é uma continuação da mãe. Então, assim, num primeiro momento, tem crianças que lidam muito bem com isso e não tem problema a gente ser uma coisa só e ser tudo misturado. E ela faz essa passagem, tanto bem, quando for possível, quando der, eu mudo. Tem outras crianças, não, que num primeiro momento elas já nascem e elas falam, não, eu quero me diferenciar. Eu sou diferente, eu sou outra pessoa. Ela tem um processo mais rápido e ela vai rapidamente dizer, olha, mãe, você gosta de lacinho? Ela não verbaliza isso, lógico, mas talvez ela seja uma forma dela dizer, olha, então mãe, você gosta de lacinho? Então fica tranquila, mas eu não vou usar lacinho porque eu não quero... Entende? Se você quiser, usa você, mas eu não vou usar. E não é, assim, a gente tem que entender que, assim, é uma fase, tudo bem ela não usar o lacinho. Depois, em algum momento, pode ser que aquilo faça sentido, como você disse agora, né? Quer dizer, agora, uma semana atrás, ela sentiu a necessidade agora e ela tá usando. E talvez ela fale, ai, que gostoso, que bacana, eu gostei, fiquei linda, né? Mas isso vai depender, a gente tem que... Não tem uma regra, não tem regra. Então, é por isso que são coisas delicadas. Eu falei, muita observação, né? Eu comentei com você, comentei do seu blog, do espaço que você tem, que eu acho muito delicado e eu acho muito interessante. Por quê? Porque se a gente coloca muita coisa, as crianças e os adultos também, a gente não tem espaço para criar, para dizer da gente. Então esse vazio, essa coisa sem estar preenchida é muito importante. Muito. É muito saudável, Marília. O que a gente informação demais também não faz bem, né?
Exatamente. E a nossa informação é em tudo, né? Então, a criança, o brinquedo dela tem 10 cores, tem 10 sons, faz 10 coisas e ela tem 100 brinquedos, né? E aí ela tem 100 roupas, 100 sapatos. Imagina o que é isso? Aí Imagina ela você escolhe ser... uma pedrinha para brincar, né? Não é? Porque é Ou a mais minha... interessante para ela. Ela vai usar a criatividade, vai. Ela vai exatamente. O que que ela está dizendo aí? Ela está dizendo assim: olha, então, tem tudo isso que é belíssimo, que foi preparado para mim, mas eu tenho uma coisa que eu quero criar, eu quero inventar. Como é que eu faço dessa pedrinha uma joaninha, sei lá? E aí ela vai Uhum. pegar aquela pedrinha e inventar mil histórias com aquela pedrinha. Isso é altamente saudável. Ela tá experimentando, ela tá brincando, ela tá aprendendo muita coisa nesses processos. O cérebro dela está se desenvolvendo. A gente precisa dar esse espaço para eles, para o adulto também, mas para as crianças, para eles poderem construir, né? Eu digo para o adulto porque eu não sei, talvez você perceba que assim, mesmo para o adulto isso é demais. Né? O número de Aham. informações que a gente tem atualmente é muito grande. Se a gente Às vezes pensar, as pessoas acabam desistindo, né? Tanta informação que ela fala, ah, não consigo. Aí não faz nada. Desiste sim, de tudo, porque é tanta sim, informação que. sim, exatamente. E a informação, às vezes, assim, olha, a informação é essa, você vista isso, você faça isso, você conduza dessa forma. E aí você fala assim, peraí, mas eu não queria vestir exatamente isso. Pode ser essa blusa com aquela outra calça? Uhum. Então, assim, às vezes a coisa está tão colocada de uma forma tão forte que a pessoa não consegue nem falar, olha, então eu vou vestir essa blusa com uma saia, ao invés daquele look que estava ali, entendeu? Para Aham. conseguir fazer isso, ela precisa de um espaço, mesmo adulto. Senão, às vezes, Uhum. é comum, a gente vê na rua, quando a gente sai, pessoas que você olha e você fala assim, nossa, essa roupa não combina muito com essa pessoa. Nossa, tá um pouco É, assim estranho. é verdade. Às vezes a gente percebe que a gente não tá o tempo todo olhando, mas se a A gente for, roupa é uma e a atitude da pessoa é outra, é então fica outra, uma coisa desconexa. né? Então, assim, isso tem que ser com calma, né? Com esse Uhum. espaço que eu digo, assim, esse espaço vazio, que às vezes é difícil para nós, ai, deixa um pouco mais livre, deixar um pouco mais suave para que a criança consiga preencher isso. É muito, muito importante. E vai dar para a gente a ideia de quem é essa criança. Quem é esse nosso Uhum. filho? Quem é essa criança que eu acompanho, que está próximo? Você descobre Uhum. coisas, né? É muito É. gostoso, né? Às vezes Então, as pessoas me perguntam, você fala para vestir a criança de acordo com a personalidade dela, mas como é que eu descubro que estilo que combina com qual personalidade? É muito simples, gente. Se você observa a criança, tem criança que é mais quietinha, mais sensível, é mais delicada. Então, a roupa dela precisa transparecer isso, ela precisa informar para os outros através da roupa. Porque daí os adultos em volta, as outras crianças, vão saber já mais ou menos quem é essa pessoa e vão interagir de uma forma que ela espera que interajam com ela. Então, sei lá, como eu estava falando, uma criança quietinha, sensível, meiga, delicada, ela própria vai gostar e a mãe pode estar vestindo ela dessa forma, vestindo com cores suaves, florais, rendas. Então, vai estar refletindo a personalidade dela. Agora, já uma criança que é super extrovertida, falante, uma criança que gosta de fantasia, gosta de toda essa coisa lúdica, a roupa também vai transmitir isso. Então, ela vai querer roupas coloridas, vai querer tules, brilhos, paetês, multicolos. A minha filha, esses dias, começou o inverno, né, as roupas ficaram curtas. Daí eu perguntei para ela, Olivia, precisa comprar roupa quentinha para você. Que cor que você gosta agora? Para saber que estilo aí que ela estava seguindo. Ela falou, eu gosto de todas as cores. Aí eu falei, então eu posso escolher qual eu quiser que você vai ficar feliz? Não, mamãe, todas as cores na mesma roupa. Então ela queria vestir um arco-íris. Então, isso é uma criança lúdica, né? Uma criança sim. criativa que gosta. Aí já tem os aventureiros que gostam de natureza, de dinossauro, de inseto, de queimar folha com lupa. Então já é uma criança mais aventureira, que gosta de natureza. Então já vai encaixar aí uma roupa é, com materiais naturais, algodão, linho, galocha, porque vai gostar de andar na lama, uma sola mais tratorada, um camuflado.
Então é só observar o que a criança gosta, do que ela gosta de brincar, que cor que ela gosta, o que ela gosta de comer. Ela gosta de brincar dentro de casa? Ela é uma criança mais de ar livre? Ou ela é aquela que gosta de ficar montar quebra-cabeça? Então, é, a roupa precisa se adaptar ao estilo de vida da criança, né? E não ela, você veste ela toda engomadinha e é uma criança que adora escorregar, pular, escorregar na grama e aí a mãe fica brava. Não vai escorregar na grama, vai estragar essa roupa. Então a roupa precisa estar adaptada Nada. à personalidade da criança. A criança vai se sentir bem, aquela roupa vai ser funcional para o estilo de vida dela. E vai ficar tudo bem, né? A E mãe não tudo vai ficar bem, né? nervosa. É. E Marília, eu acho que tem uma coisa também, que você estava falando agora, eu estava pensando, né? Porque eu lembro, por exemplo, de um dos meus filhos, que eles gostavam de se fantasiar, de se arrumar, mas ele queria fazer isso dentro de casa. Para sair, ele não queria se apresentar assim. Então é interessante, porque às vezes é isso, quer dizer, eu acredito que mais com a criança introvertida. A criança mais introvertida, às vezes dentro de casa ela quer uma fantasia, porque ela quer brincar, porque ela quer isso, que ela quer imaginar, porque ela vai brincar mesmo, vai usar essa parte lúdica, vai se experimentar. Mas na hora dela se apresentar na rua, ela não quer. Porque é isso que você falou. Ela é de um outro jeito. Então ela não quer estar na rua chamando atenção, brincando. Mas em casa não. Em casa tudo bem, porque está no conforto daquilo que ela conhece. Tudo é amparado, tudo Ela quer aconchegado para ela. experimentar E ela vai no experimentar. ambiente privado, Né? né? Sim. Uhum. E eu penso que assim, os pais, os responsáveis, eles podem lembrar de quando eles eram crianças, sabe, Marília? Porque quando a gente lembra da gente, a gente lembra, poxa, eu gostava de usar esse tipo de roupa, como é que eu me sentia? Né? Qual era a roupa que eu olhava e falava assim, ah, eu quero me vestir assim, eu gosto disso, né? Porque às E não vezes a gente podia, às vezes, não né? podia, né? Quer dizer, muitas famílias vêm de um contexto familiar onde não, os pais teriam que definir, tinha que usar aquela roupa específica. Então, a gente vive uma época hoje de um pouco mais de liberdade. Então, talvez agora seja uma hora que a gente possa olhar como é que eu me vestia, como eu gostava, o que eu almejava. Ah, eu quero vestir aquela roupa daquele jeito, né? E isso vai fazer com que você consiga conectar mais com seus filhos para saber que roupa que eles gostam e o que é que acontece quando a gente é criança, né? Essa coisa de, que, por exemplo, eu sou uma introvertida. Então, sim, a fantasia, quando eu era pequena, eu queria usar dentro de casa. Eu não queria usar na rua, porque Não na no rua supermercado. eu não conseguia, não dava conta daquilo, entendeu? Então, Uhum. assim, era difícil para mim. Então, dentro de casa, ok, porque dentro de casa eu transitava, eu brincava. Mas a hora que eu saía Uhum. na rua, eu não queria usar não queria estar daquela forma, eu queria estar de uma outra forma mais confortável, Mais né? distraeta, mais... Mas eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, eu era criança, né? Mas penso, Marília, o seguinte, naquela época eu também não sabia dizer isso para minha mãe. Porque minha mãe era uma pessoa Uhum. que eu poderia dizer e ela conseguiria me ouvir. Mas eu não conseguia verbalizar isso, eu não sabia fazer isso, Uhum. né? Então são coisas que os pais e as mães, que muitas vezes estão acompanhando mais diariamente, precisam ajudar e observar e acompanhar e orientar, né? Então a gente faz assim, você pode... Que tal se você, então, usasse em casa, mas na rua você não precisa sair desse jeito? A gente precisa compreender isso, precisa Uhum. entender, né? E Porque daí, aí a às vezes, criança... numa hora dessa, a criança faz aquela birra e daí ainda, sei lá, apanha, leva uma bronca, fica de castigo, tira um brinquedo, mas ela estava só tentando falar, eu não estou me sentindo bem, eu não quero ficar assim. Só que ela não consegue, né? Então ela se joga no chão. Sim, é. E aí, Marília, eu acho que a gente tem que fazer o seguinte, o exercício de se afastar da situação. Então, às vezes eu falo isso quando eu estou atendendo, né? Quer dizer, eu falo assim, olha, faz de conta que quem está fazendo isso é o seu vizinho ou uma pessoa que você não conhece. Olha de fora, o que você enxerga? Por quê? Porque às vezes quando a gente está ali dizendo pro nosso filho, não, mas eu comprei essa roupa para você usar hoje, agora, desse jeito. Como assim você não vai usar, né? Então, É. eu fico tão aflita que eu fico brava, eu brigo e tal. Mas tentar sair um pouco da situação e olhar de fora, olhar assim,
conseguir perceber o que está acontecendo, o que eu estou querendo, o que eu preciso? Eu preciso que ele use isso porque esse momento pede isso? Será que eu consigo dizer isso para essa criança? Né? E o que é que ele está me dizendo? Que ele não fica confortável com essa roupa? Então, o que é que ele não é confortável para ele? É a calça, é a blusa, é a cor, é o modelo, né? Tudo isso a gente vai ter que descobrir. Não É a vem com manual, textura, né? é o Isso, conforto. sim, e você vê isso da textura, me chama muita atenção. Porque eu, por ser uma pessoa muito detalhista, a textura dos tecidos são muito importantes para mim. Mas muito importantes. E o toque, eu percebo. Eu percebo. Então, eu percebo isso desde que eu era criança. Então, a criança que está atenta ao toque, imagina ela colocar um tecido que é muito desconfortável, né? Como isso... E aí, às vezes, não é nem a forma do tecido, mas é o tecido mesmo, muito desconfortável, muito duro, sabe? Essa coisa assim. Imagina como é sofrido a criança estar com aquela roupinha e às vezes ela não consegue. Normalmente ela não vai conseguir dizer, olha, o que me incomoda é o toque desse tecido. Né? Eu não Então, quero essa roupa. É só eu não isso, quero né? essa roupa. E a gente vai precisar Minhas, observar os detalhes mesmo, né? Tá. as minhas meninas são totalmente diferentes nessa questão de tecido. Uma delas, ela escolhe pelo toque. Tudo, qualquer tipo de tecido, pinica, incomoda, etiqueta, bordado, os tricôs, primeiros tricô, tudo. Então, ela escolhe pelo toque. Já a outra, não importa se pinica, se arranha, se espeta, se tem brilho, tá Tá valendo. tudo certo. É bem diferente uma da outra. Então a gente Sim. precisa observar e entender. Porque às vezes a gente está acostumado, a gente tem um filho, daí a gente se acostuma com o jeitão daquele. Aí vem um outro filho, a gente quer impor o que a gente Diz aprendeu outra com o coisa. primeiro. E Sim. são pessoas totalmente diferentes, são pessoas Diferente. únicas, né? Sim, Então não adianta a exatamente. gente achar que aprendeu com o primeiro, você precisa observar o segundo, observar o terceiro, e a gente ir aprendendo com cada um, o gosto de cada um, a personalidade de cada um, os gostos. É. Tem E que. para É e muita para isso, eu acho observação. que essa coisa de estar junto, ouvir, conversar, perguntar. Quando você fala, né, da forma de descobrir isso, eu penso, uma forma para mim muito possível é contando história, sabe? Contando história. Quando eu leio para os meninos, quando eu leio para os meus filhos, eu acho que quando eu vou lendo, eles vão dizendo, né? Porque não é uma leitura assim, começo, meio e fim, não. A gente vai lendo e vai parando, e vai conversando, e vai dizendo, e vai falando. Então tem muitos, Uhum. né? E nisso, nessas construções, é isso, é o conto de fada. É o conto de fada para o menino e para a menina. Ali ele vai construir algumas coisas, daquilo que faz sentido, daquilo que ele deseja. Então a gente tem que olhar, escutar isso com muita atenção É para muito poder... sutil, né? Muito sutil, exatamente, né? E é isso. Olha, uma pessoa falando, né? A minha filha tira todas as etiquetas. É engraçado É, isso, né? Porque é isso que você falou. Algumas crianças vão tirar todas, outras não. Outras querem que deixe porque não quer que corte. Olha só. É uma bobagem, porque mas é uma coisa que acontece e que a gente tem que observar e tentar incluir isso na nossa e rotina, né? aquilo que você falou, que tem a questão da personalidade dos pais e a personalidade dos filhos. Então, por exemplo, eu sou essa, queria manter a etiqueta e para ela isso incomodava demais. Então, a personalidade da mãe e a personalidade da filha precisam entrar num acordo. Precisa. E, Às e vezes eu, a mãe é clean e quer que a filha seja clean. A mãe é perua, quer que a filha seja perua e a filha não é. Então precisa aí uma entender a outra e entrar num e a acordo para a criança ter criança, autoconfiança. sim, e a criança, Marília, a gente tem que cuidar, né? A gente está numa sociedade, num mundo onde a extroversão é muito grande, onde tudo é dito e vendido para a criança como se ela tivesse os filtros necessários para ela nascer e Saber crescer o e que é certo e florescer. errado, né? E ela não tem isso ainda desenvolvido. Na realidade, ela vai desenvolver isso ao longo da vida
E o cérebro vai acabar de se desenvolver por volta dos 17, 18 anos. E uma série de aspectos internos, profundos dela vão ser desenvolvidos ao longo da vida, mas assim, com uma maior ênfase na primeira e segunda infância, que é até os 14 anos. Então, assim, a gente não pode comprar tudo que aparece. Não é que não pode comprar, mas é que a gente tem que ter cuidado com o que a gente vai oferecer, com o que meu filho ou a minha filha vai ter acesso. Porque se eu não ajudar ela a construir isso, se eu não conversar, se eu não comunicar, ela vai comprar qualquer coisa. Porque isso, é aquela informação assim, filha, se você usar essa cor aqui, laranja, você vai ser feliz. Então a criança vai usar que cor? Laranja. Achando que, eu vou usar o laranja, eu vou ser feliz e vai ficar tudo bem, ninguém mais tem problemas, né? Isso é muito verdade. A criança pensa assim. A criança vai construindo assim. E a criança vai construindo assim. Então, é importante que a gente consiga orientar essa criança, mas também, assim, é muito difícil. Eu não sei como fazer isso na moda, sabe, Marília, em relação à moda. Ao mesmo tempo que eu tenho que oferecer coisas, eu não posso simplesmente derrubar muitas coisas em cima da criança. Tem que ter um meio termo. Tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio. Porque, infelizmente, muitas pessoas ligadas a modas, elas vão colocando qualquer coisa sem ter uma consciência do que significa aquilo, né? E aí você, de vez em quando, você se encontra com crianças que você pensa que são adultos. Não são adultos porque o comportamento deles é de adulto, mas são adultos porque eles estão vestidos como adultos, né? Encurtando a infância. E a mídia faz muito isso, né? Eu trabalho com moda infantil há mais de 20 anos. Então, eu vivencio isso muito e me dá angústia, assim. Tem mãe que obriga a criança a ir para um desfile de moda, porque é o sonho da mãe ser modelo. Então, a criança tem que ir no desfile de moda. Eu vejo os editoriais sensualizando muito a criança. Então, eu acho um desrespeito com a criança no mundo da moda. Eu, como estilista, eu fico muito preocupada com isso. Porque a gente vende a moda infantil, mas a gente tem que ter a consciência de que são crianças, são um ser humano em formação e ele vai se desenvolver ainda. Se como você falou, derrubado um monte de coisa em cima daquela criança, ela ainda não tem capacidade, nem tempo de vida para saber o que é certo, o que é errado, o que é conveniente para ela, o que não é. Então, a gente precisa dar os limites para a criança, guiar a criança, ensinar ela o que pode, o que não pode, oferecer as coisas, mas com limite, né? Sim. Dar a oportunidade de escolha, mas com limite. Com atenção, né? A gente tem que ter atenção, assim, o que é isso que meu filho está vestindo? Ai, nossa, o que o meu filho está vestindo é uma coisa que uma criança veste? Ou não, é uma coisa que um adulto veste? Será que cabe desse jeito? Será que ela precisa vestir isso agora? Né? Porque às vezes as mães, eu acho que isso acontece muito, eu não sei, não sei se é exatamente assim, mas me parece que isso acontece muito mais com as meninas, sabe, Marília? As meninas são mais expostas a isso. E aí o feminino fica muito, muito fragilizado. Por quê? Porque ela vai ser bonita, independente da roupa que ela vestir. Ela vai ter importância, independente da roupa que ela vestir. Né? Ela vai fazer uma construção da vida dela, independente do que ela vestir. É importante que ela esteja confortável e que ela escolha uma coisa que seja bela para ela. Sim, isso é importante. Mas ela não pode usar uma coisa que cabe para um adulto. Não é por aí. Tem que ter atenção nisso. Tem que entender que a criança não vai saber fazer, ela não vai perceber, a criança não tem condição de perceber isso, ainda não, ela ainda é pequena, então ela vai precisar da orientação do adulto. Tudo que é oferecido para ela desde criança, ela acha aquilo natural, né? Natural, exatamente. Eu estou vendo uma colocação que colocaram aqui embaixo, o oposto também, né? Às vezes a criança já está com 9, 10 anos e a mãe está vestindo ela como uma criança de 3. Não vê que a criança cresceu, ainda vê como um bebezão. Então, é um constrangimento para a criança estar andando usar com aquela roupa que é de bebezão e ela já está quase uma mocinha, ela já tem outros gostos. Você não vai adultizar a criança nem sensualizar, mas uma criança de 3 se veste diferente de uma criança de 10, né? Sim, São sim. outros...
outros E às elementos, vezes, né? né, é aquela questão assim da escuta. Porque, por exemplo, recentemente tem umas roupinhas que eu comprei para os meus filhos, que eu não sei nem dizer a marca, mas era uma roupinha que eu achava muito bonitinha e tal. E eu comprei até no Natal para eles e falei para minha irmã, poxa, que pena que eles não fazem maior, porque eu queria comprar para eles novamente. Aí ela falou assim, então, Nicole, mas não cabe mais, porque já é mais infantil. E eu falei, Não é mais é adequado. verdade, né? Então é verdade o que ela estava É. dizendo, porque é um conjuntinho, uma bermuda, né? Que tem uns macaquinhos desenhados, tal, e a blusa tem no bolsinho tem um macaquinho desenhado, tal. Acho uma graça. Mas aí ela Aham. falou, então, mas espera aí, tudo bem, eles usaram agora e tal, fica bonitinho, mas eu acho que talvez não caiba mais para eles Na assim idade que estão dele. ficando maiores, né? Então, É. assim, sabe assim, E a mãe é eu muito escutei difícil isso. para a mãe, Gal, você escutou. Sim, Para a mãe é muito difícil, porque eles vão crescendo para a gente, eles são eles sempre continuam criancinha, né? pequenininhos, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, a gente precisa estar atento e ver que eles crescem, que eles mudam. Então, as duas verdades merecem Importantes, né? atenção. É, Tanto o adultizar a criança como como a gente infantilizar, coloca, né? embebezar a criança. É. Eu acho que assim, a questão é, por exemplo, no meu caso, nessa situação que eu estou citando, o que eu penso é assim, talvez eu possa, para ter esse meio termo, para trabalhar isso, ter um pijama que seja mais divertido, né? Ter uma roupa Sim, que não vai sim. incomodá-los e que eu consiga falar, então tá, isso é mais lúdico, eu gosto, vamos É, usar isso, né? Mas não exatamente. O pijama é uma boa saída. é uma boa saída, porque você brinca com isso. Mas talvez É, não, como ela falou, quer dizer, não dá para eu comprar aquela roupa que é muito infantil para os meus filhos que estão mais velhos, que o meu filho mais velho vai fazer 12 anos. Para ele, por exemplo, né? Talvez não aham, caiba, tal. Então é um cuidado com isso mesmo, né? A é, criança vai se apresentar no mundo de alguma forma e a gente vai orientar ela com relação ao que é mais adequado. Isso de deixar muito adulto e tal. Eu acho que hoje em dia tem muitas, por exemplo, marcas que oferecem a roupa para criança e para mãe, ou para criança e para o pai, assim, para a família toda. Acho que tem uma proposta bacana quando é feito isso. uhum, Tem umas coisas legais. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, eu sempre fazia alguma coisa assim em alguns momentos. Eu comprava um tecido que eu achava bacana e eu fazia, vamos dizer, uma jardineirinha para uma bermuda para outro. E eles curtiam, eles usavam e tal. Mas agora eles não querem mais, não né? querem Eles mais. agora agora não quero mais vestir assim desse jeito, É, né? Então, porque estão em outra fase, outra né? fase. Tem uma moça falando, né? Tem que acompanhar as fases, exatamente, né? A gente tem que estar atento às fases que eles estão, É isso na mesmo. idade que eles estão, né? Nicole, Então, eu acho que a live vai vai cortar, que a terminar? gente Ah, tá terminando. já deu quase uma hora Ah, e tá. gostei muito de bater esse papo com você. Ah, Aprendi muito e eu acho que foi bem bacana para as mães, porque eu acho muito importante as mães conseguirem ver que moda não é só uma coisa fútil, moda não é só vestir qualquer roupa na criança, veste essa que ainda serve, pega a roupa da vizinha. Lógico que a gente tem que. Também a situação, às vezes a gente não consegue comprar tudo que a gente exatamente quer. A gente vai repassando roupa e tal. Mas dentro da realidade de cada um, prestar atenção, vestir a criança com respeito, prestar atenção na personalidade da criança, para a criança se sentir segura, para a criança se sentir feliz, para a criança conseguir interagir, conseguir socializar, conseguir formar seu grupo de amigos. Enfim, a roupa comunica muito, né? Então, sim, a gente precisa ver a roupa com outros olhos, não só como moda, não só como sim. uma futilidade. Exatamente. Acho que é isso mesmo, Marília. É que a gente consiga dar voz à criança interior, sabe? Ao que está dentro da gente, né? Então, assim, o que é Lembrar do que a gente isso? passou na infância. Sim, é muito bacana que a gente possa possibilitar as crianças e os nossos filhos e as crianças de uma forma geral a se descobrirem, a brincar com isso, mas fazer isso de uma forma adequada para a idade delas.
Porque o que, Exatamente. né, assim, elas vão crescer, Marília. Não é isso, É, elas vão ficar muito maiores, vão rápido, ficar adultos, muito rápido. E vão ter outros muito momentos para usar outras coisas que são é. né, para o E na adulto, adolescência, a gente está falando de criança, mas na adolescência isso segue, né? O ser humano tem muitas fases. fases. Então, Uhum. vai mudando, né? Vai mudando. Bebezinho é uma coisa, criança é uma coisa, segunda infância é outra coisa. Adolescência já tem outro estilo completamente diferente. E a Diferente, gente né? tem que estar atento para Atento. ir dando suporte para a criança, para ela se sentir autoconfiante, se sentir segura e ficar independente, né? Uma vez eu E escutei uma é, frase que a nossa função, a gente sabe que a gente teve sucesso na nossa função de mãe quando a gente é dispensável, quando a gente não é ah, mais necessário. Então é isso, né? A gente tem que deixar a criança segura, fazer ela ser independente e o processo do vestir também faz parte disso aí. sim, é isso mesmo, Marília. Olha, foi um prazer conversar. Eu não sei exatamente o horário, mas foi um prazer conversar com você. Acho que O falta seu, 1 ou 2 minutinhos. o seu espaço, o blog é lindíssimo. Eu acho que é de uma delicadeza, de uma atenção com os detalhes, com coisas que são super importantes Obrigada. para que a gente possa construir alguma coisa com aquilo que você oferece, né? Então é muito importante, assim, eu recebo o que você fala, eu recebo a imagem que você me traz, eu recebo a sugestão que você me... Que meu eu coloco ali para dizer de mim, para eu ficar bem, para fazer sentido, né? Então, é um Uhum. prazer participar daqui da Que live. bom. Estou à Nicole, disposição se deixa o você seu telefone, o seu e-mail para quem quiser tirar mais conversar. dúvidas, poder Dúvidas, entrar em tá? contato. O meu e-mail é nicole.gonçalves, Goncalves, né, sem cedilha, @gmail.com. E o meu telefone é 13 981252500. Se alguém quiser conversar, tirar alguma dúvida, precisar de uma orientação, eu estou à disposição, tá? Ótimo. Que bom. Então, Obrigada, Nicole. um Um beijo grande beijo. grande. Obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Espero que a gente tenha ajudado aí a enxergar a roupa, Oh, enxergar o vestido das crianças de uma forma diferente. sim. Um beijo grande, Marília, e até a Beijo, próxima. Nicole. Até a Tchau. próxima. Tchau, tchau.